com mais de 75% dos votos expressos. Escrevo quando estão contados 2/3 do total. Vladimir Putin ganhou as eleições deste domingo na Rússia. O triunfo do presidente não é notícia, já que ninguém alguma vez pôs outra hipótese. Com a abstenção pelos 40% e a maior percentagem de sempre em presidenciais, parece ter vencido os principais obstáculos, desprovido que estava de adversários sérios. Se cumprir o quarto mandato que hoje conquistou, Putin terá estado no poder entre 2000 e 2024, quase sempre como chefe de Estado, descontado o estratagema que foi, entre 2008 e 2012, assumir o cargo de primeiro-ministro por troca com Dmitry Medvedev para contornar a limitação constitucional de mandatos. Mais tempo no Kremlin do que Vladimir Vladimirovich Soyuz-Sebjukashvili, mais conhecido por Stalin, reconheça-se que até a data com resultados mais catastróficos. É lícito dizer que em nenhum ponto do século XXI as relações da Rússia com o Ocidente foram piores, e, repita-se, o maior país do mundo em superfície, potência nuclear e membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não teve outro chefe desde o virar do século. Os sintomas vão da exibição de novos mísseis e armas ditas invencíveis, num tom meio gozam que reforça o quanto de cômico tem a superfície certas poses de Putin, que nem por isso devem tomar-se de ânimo leve, ao choque frontal com o Reino Unido a propósito do envenenamento do agente duplo Sergei Skripal, que irá provavelmente engrossar a longa lista de inimigos do Kremlin mortos em circunstâncias duvidosas, dentro e fora de portas, passando pelo papel de Moscou na guerra síria, ao lado do ditador Assad, e pelas comprovadas tentativas de interferir em processos eleitorais democráticos noutros países. Igualmente lícito é afirmar que Putin nunca foi tão poderoso. No ato eleitoral de hoje não teve adversário digno desse nome, tendo-se precavido antecipadamente de proibir Alexei Navalny de concorrer, preocupando-o apenas o valor da participação, bitola da sua relegitimação. Terão ido às urnas quase 60% dos eleitores, nada de excitante mas quanto baste para não se questionar a recondução. Portugal não tem essa taxa de afluência em presidenciais há 12 anos e em legislativas há 9, para termo de comparação, no que toca a números puros, já que o contexto não é equiparável entre nós, ainda que menos do que seria desejável. Quem vai votar falo inquestionavelmente de sua livre vontade. Mais do que isso, os quase 76% que soma a hora de publicação deste texto são um recorde pessoal. Em ocasiões anteriores foi eleito com 53%, 2000, 72%, 2004, e 64%, 2012. O subalterno Medvedev reuniu 71% das preferências em 2008. E Boris Yeltsin, em 1996, não foi além dos 54%, conseguira 59% em 1991, quando a Rússia ainda era uma república soviética. O RSS czarismo redo tudo isto suscita a questão de saber o que significará para a humanidade a nova meia dúzia de anos que ora se inaugura. Putin, o homem que lamentou um dia a desintegração da velha União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como maior desastre de sempre, parece juntar em si traços da ditadura comunista e do imperialismo czarista que a antecedeu. Autor da única anexação de território alheio na Europa desde a Guerra Mundial, a Crimeia, arrebatada à Ucrânia há 4 anos, efeméride nada alheia à marcação da ida às urnas de hoje, veio confirmar, caso dúvidas houvesse, a futilidade do fim da história, decretado no início dos anos 90 pelos que viam na democracia liberal o destino inexorável de todas as nações. Faça-se justiça a Francis Fukuyama, pai do conceito, que já fez o devido meia-culpa. Aí estão, na União Europeia, tão cá de casa, indícios polacos e húngaros, entre outros, de que a democracia, mais do que inevitável, é frágil e carente de proteção. O Putin hoje reeleito é de segunda encarnação.
Os primeiros 2 mandatos foram de bonança petrolífera e consolidação, nos anos em que a Rússia se ergueu da sarjeta da história a que a tinham votado o fim da Guerra Fria, em que foi a derrotada de facto, e o caos dos anos de Yeltsin, em que a abertura não chegou a sê-lo do ponto de vista político, e daí a abdicação em Putin, no ano 2000, nem econômico, ascensão dos oligarcas e de máfias diversas. Nunca o atual líder se soltou do ressabiamento gerado pela humilhação, real ou suposta, às mãos de um ocidente inebriado de liberalismo democrático e capitalista que chegou a julgar que seria pacífico cooptar para a NATO países como a Ucrânia ou a Geórgia. Reafirmar a potência russa foi sempre prioridade do presidente judoca que se faz fotografar a cavalo e em tronco nu. Depois do emperrenho medvedeviano, e tendo o sucessor sido menos subserviente do que Vladimir porventura previra, o regresso de Putin à chefia de Estado não foi livre de contestação interna e externa, aquela sob a forma de protestos, mormente entre as classes urbanas, cultas e abastadas, esta materializada em sanções. A umas e outras reagiu o homem do Kremlin com crescente nacionalismo, autoritarismo e populismo, sustentado numa fatia jovem de apoiantes, o sinistro movimento, milícia nascente em crescente repressão, na ligação à Igreja Ortodoxa e num conservadorismo social para quem as liberdades ocidentais são libertinagem degradante, veja-se o tratamento dos homossexuais, por exemplo. Sucessão indefinida ao mundo de 2018 já não é o da Guerra Fria por mais que a recorde. Mais multilateral e multifacetado, menos alinhado e arrumado, oferece como contraponto a Putin uma Europa sem força para o travar e uma América que não o identifica claramente como adversário, e cujo presidente é investigado pelas ligações da sua campanha a Moscovo. A China, é claro, também ela em crescente afirmação planetária, mas não mais amante da liberdade. Manda a prudência que se preste atenção ao tom de Putin daqui para frente, passado que está o teste das urnas. Que se perceba se a belicosidade do ex-agente do KGB se atenua ou não. Que se mantenha a vigilância na periferia da Federação Russa, na que Moscovo considera ser sua esfera de influência, nomeadamente nos estados bálticos, esses sim membros da UE e da Aliança Atlântica. Que não se esqueça no turbilhão rotativo dos assuntos midiáticos do conflito ucraniano e o separatismo que o Kremlin atiça no Donbass. Outra pergunta inevitável, ainda que não nova, é: e depois de Putin, no atual quadro constitucional o presidente está impedido de se recandidatar em 2024. Os mandatos foram alargados de 4 para 6 anos durante o seu consultado. Putin tem 65 anos, terminará o presente mandato com 71, o que não é nada de especial numa Rússia que no passado esticou líderes, ou esticaram-se eles, para lá do que a saúde e o bom senso recomendariam. Mudará Putin a lei fundamental, renovará a manobra medvedeviana de 2008, não se lhe conhece sucessor evidente nem hipotético pois que indigitar seria decretar o início do fim do seu poder. A era presente da política russa parece demasiado encarnada em Putin para se imaginar qualquer evolução. Ainda assim, é certo que a ausência de um delfim não impede que haja candidatos ao título, colisões entre eles e manobras de bastidores de que Moscou é vetos do palco, todas elas foco de instabilidade. Não tendo poderes de pitonisa, relembro palavras que ouvi durante o mandato putiniano agora findo a um dos homens que mais combate o presidente russo, ainda que do exílio, o xadrez Stagger Kasparov. Dizia ele que Putin vai sair do Kremlin com os pés para a frente, seja porque alguém lhe aplicou uma receita das muitas do cardápio russo para eliminar inconvenientes, seja porque alcançou a meta de se agarrar ao poder até ao fim.